Você pode abrir sua Bíblia no livro de Salmos, a partir do capítulo 68. Salmo 68. Nós vamos ler. Hoje eu vou dar trabalho para o pessoal da projeção. Nós vamos ler o versículo 4 até o 6. Depois nós vamos ler o versículo 10. E depois vamos ler o 19 até e o 20. 4, 6, 10, 19 e 20. Obrigado. Diz assim o texto: Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele, Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Versículo 10. O teu povo nela se instalou e da tua bondade, ó Deus, supristes os pobres. Versículo 19, então, diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é soberano, Ele é Senhor, que nos livra da morte. Vamos ler todo mundo junto, o 19 e 20, juntos? Pessoal da galeria também, vamos lá? Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Eu queria te convidar você a baixar sua cabeça um minutinho, pedir para que Deus falar com você, faça uma oração particular, peça para que Deus fale ao seu coração. Nós vamos orar todos juntos. Senhor, no nome de Jesus, fala ao nosso coração. Nós estamos na tua casa porque nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, porque o Senhor é merecedor de toda honra e de todo louvor. Obrigado pela manhã de hoje aqui na sua casa, por essa tarde e agora pelo período da noite, porque nós sabemos aonde o Senhor está, as coisas mudam, as coisas acontecem, o Senhor transforma o nosso coração e nós somos gratos ao Senhor por isso. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós vamos conversar hoje, brevemente, sobre um Deus para todos, a partir desse salmo. Nós estamos vivendo uma geração onde nós já vivenciamos, antes da pandemia, um período de isolamento. Talvez a gente saísse de casa, mas cada um, na sua maneira de viver, talvez vivesse em isolamento. Quando você entra dentro de um ônibus, por mais lotado que esteja, e por mais apertado que esteja o metrô, por exemplo, cada um está dentro do seu mundo. Na maioria das vezes, ninguém quer conversar com ninguém. Ninguém quer compartilhar nada com ninguém. Cada um está mexendo no seu celular, vivendo um tempo completamente o quê? Único e pessoal. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente, muitas das vezes, quer viver para nós mesmos. Nós temos os nossos gostos, nós temos as nossas questões. Eu não sei você, mas no seu celular, por exemplo, aparece anúncio de coisa que você fala, de coisa que você quer comprar. Aparece ou não aparece? Essa semana eu falei um negócio alto, passou rapidinho, abri a internet, de repente estava um anúncio lá do que era. Por causa da tecnologia, nós estamos vivendo dentro de algumas bolhas. A gente vive dentro da bolha da tecnologia, em algumas partes. O aplicativo YouTube, por exemplo, sugere para você vídeos de coisas que você gosta de ver. Se você lá procurou alguma vez assim, receita de como fazer broa, por exemplo, daqui a pouco está aparecendo um monte de receita lá no seu YouTube, é ou não é? Não é assim que acontece? Vai aparecendo, vai sugerindo, e você vai entrando dentro da boa, você começa a conhecer canais de receita, de repente você está vendo uma coisa, de repente você está vendo outra, de repente você está vendo outra, e assim vai.
Nós, por exemplo, quando estamos querendo ver uma pregação X e coloca o nome, aí aparece pregador X, pregador Y, e assim vai. Nós vivemos, muitas das vezes, envolvidos dentro de alguns grupos. E nós vivemos um tempo onde a política, muitas das vezes, quer separar o povo. Existe o povo X, existe o povo Y, existe o povo X, e o homem é inimigo da mulher, a mulher é inimigo do homem, aquele é inimigo desse, o rico é inimigo do pobre, e esse é inimigo desse, e assim a gente vai. Parece que nós vamos criando grupos e mais grupos e mais grupos, cada vez mais separados dentro da sociedade. E a nossa sociedade é uma sociedade sem Deus. A nossa sociedade é uma sociedade que quer viver através das nossas próprias escolhas. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que quer impor uma agenda anticristã o tempo todo. Seja nos filmes, no seriado, seja na internet, nos vídeos. O tempo todo nós estamos vendo pessoas fazendo propaganda de coisas que vão contra a vontade de Deus. Mas não dá para esperar outra coisa do mundo mesmo, não. O que nós precisamos entender é que nós, como crentes, precisamos fincar o pé em Deus. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O que é fincar o pé lá em Mamirim? É ser, agarrar e ficar firme ali. Você precisa agarrar com Jesus. Vamos fazer um negócio que vocês não gostam que eu faço? Vire para o lado e fala assim, você precisa ficar agarrado com Jesus. Fala, você acordar aí, fala, você precisa agarrar com Jesus. Você que está na internet também. Nós precisamos agarrar com Jesus para a gente conseguir viver nesse mundo doido. Esse mundo está confuso demais, gente. Cada hora é uma novidade, cada hora é um jeito. Não é a pandemia que deixou o mundo louco, não. O mundo já era louco. Aí cada um se enfurnou dentro de casa, parece que todo mundo ficou doido dentro das suas próprias casas. Mas nós precisamos, gente, vencer isso. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas a Bíblia diz que Jesus já venceu por nós. Você precisa crer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Seja vivendo com pouco, seja com muito. O Senhor é por nós e quem será contra nós? Nós podemos confiar em Deus. Deus é um Deus para todos nós. É isso que eu queria falar nessa noite. O nosso Deus não é um Deus que ele existe para um grupo específico. Nós não estamos falando aqui simplesmente de um Deus que é para os judeus. Nós não estamos falando aqui de um Deus simplesmente que é um Deus para o pessoal da Europa. Nós não estamos falando aqui de um Deus que é para o pessoal que está na América do Sul, ou para as mulheres, ou para os homens. O Deus que nós servimos é um Deus de todos os homens, porque o Deus que nós servimos, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Nós precisamos crer nisso. Deus não faz acepção de pessoa, como nós fazemos. Deus não olha para nós com preconceito de você ser assim ou ser assado. Deus não olha para você e pensa assim, esse é muito grande, esse é muito chato. Não, Deus olha para você como filho amado de Deus, como criatura que Ele fez e que Ele entregou a vida do seu filho para morrer por você. É assim que Deus olha por nós. A Bíblia nos diz que Ele criou o povo, Ele criou a terra, Ele criou o mundo e fez os homens e viu que tudo era bom. E em primeiro lugar, no versículo 5, pode olhar aí na sua Bíblia, o versículo 5 diz assim, Pai para os órfãos e defensor das viúvas. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. Já estou até bebendo trocado aqui. Essa história de que existe, de que o ser humano está preocupado com isso, está preocupado com a fome, está preocupado com os necessitados, está preocupado com aquilo, nós podemos até estar e devemos estar, mas Deus é aquele que olha para todos aqueles que estão em estado de necessidade. Deus é aquele que olha para os órfãos, porque os órfãos desse tempo viviam uma pobreza muito diferente do que nós vivemos. Deus olha para aquelas que são as viúvas, como a viúva de Naim. Eu gosto daquele texto da viúva de Naim, que o texto diz que aquela viúva perdeu o seu único filho. E depois dela ter perdido o seu único filho, ela então está saindo na entrada da cidade, e o que acontece? Jesus, o texto diz assim, de repente Jesus encontra o enterro.
Vocês acham que de repente estava escrito na agenda de Deus, meus irmãos, que Jesus naquele dia ia encontrar a viúva de Naim, e não ia só encontrar a viúva de Naim e falar para ela assim, olha, pare de chorar, não chore. Não é simplesmente dar um consolo. Estava escrito na agenda de Deus que Deus iria restaurar a vida daquele menino, e de repente o menino está sentado e conversando. Oi, gente, tudo bem? O que aconteceu? Está todo mundo andando aqui. Pense só. A vida daquela mulher foi totalmente recuperada, totalmente restaurada. O seu filho, a sua maior perda, porque ela já tinha perdido seu marido, agora ela não sabia como ia viver, não adianta. Deus restaurou aquela mulher por completo e restaurou ainda a vida do seu filho e ressuscitou aquele menino. Deus é um Deus que cuida da viúva, Deus é um Deus que cuida do órfão, Deus é um Deus que cuida do pobre, Deus é um Deus que cuida dos ricos, porque os ricos também vivem em necessidade. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar que todos nós temos necessidade, todos nós precisamos do agir de Deus, todos nós precisamos de um olhar carinhoso de Deus sobre as nossas vidas. Você já olhou para você e já se chateou com alguma coisa que existe dentro de você? Já ou não já? Hoje, pessoas assim, poxa, eu podia ter mais dinheiro, eu podia ser mais bonito, eu podia ser mais feio um pouco, eu podia ser assim, eu podia ser assado. Já pensou assim? Todos nós temos necessidade, gente. Todos nós temos dificuldade. Todos nós temos medo. A vida é assim mesmo. A vida não é uma caminhada em linha reta, onde tudo vai acontecendo bonitinho. A gente tem percalços pelo caminho, a gente tem perdas, a gente tem sofrimento, a gente tem dor, a gente tem desesperança, a gente tem decepção. Mas a Bíblia diz que Deus é aquele que é o pai do órfão e da viúva. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus é aquele que atende aos necessitados. E se Deus atende os necessitados, Ele pode atender a minha vida e a sua vida. Você pode sair daqui nessa noite pensando assim, pastor, eu vim para cá desanimado, eu vim para cá triste, eu vim para cá ansioso, mas saia daqui sabendo que Deus é capaz de atender aquilo que você precisa e você ir para casa totalmente restaurado. Nós precisamos crer. Confie no Senhor e o mais Ele fará. A gente precisa confiar em Deus. O versículo 6, a parte A do versículo, diz que Deus é um lar aos solitários. O que nós vivemos nessa pandemia de solidão não foi brincadeira não, hein? Às vezes solidão até perto de muita gente, porque a solidão não é simplesmente estar completamente sozinho. A solidão às vezes faz parte de nós quando nós estamos envolvidos e rodeados de pessoas. Às vezes nós estamos com gente ao nosso redor e nos sentimos sozinhos. Você já se sentiu sem lugar num lugar? Você já foi numa festa de penetra? Levanta a mão aqui e paga o seu pecado hoje, no nome de Jesus. Amém. Eu ia demais quando eu era seminarista, e vai chegar depois do meu time, porque meu time levava. Aí ele falava assim, eu estou indo fazer um casamento, vão comigo, mas eu não fui convidado para o casamento. Aí eu chegava lá e ficava lá assim, opa, boa noite. Quem é você? Eu estou aqui com o pastor aqui, né? Vem de segurança aqui, desse tamanho. Vem de segurança aqui, ajudando o pastor, carregando as bíblias, não sei o quê. Aí vai num sepultamento, a pessoa morreu lá. Meus pesos. Como é que é o nome da pessoa que morreu? Não sei, não tenho a mínima ideia. Eu estou aqui até sepultamento de penetra, eu já fui. Festa de penetra, 15 anos. Opa, cadê o convite? Ah, não, ele não tem convite. Meu Deus. Ele não tem convite não, que ele está comigo. Aí entra. Você fica sem lugar, não fica? Se você tiver minimamente assim, um pouco de vergonha, você fica um pouco sem lugar. A pessoa olha para você e fala assim, boa noite, aí você pensa assim, ixi, aí já percebeu que eu sou penetra da festa. Aí está pensando assim, daqui a pouco eu estou dando prejuízo, estou pagando para essa pessoa eu não sei nem quem é. Gente, casamento de penetra é uma coisa brutal, porque os noivos fazem um esforço para pagar cada um e aquela coisa, e você está lá de penetra. Você fica sem lugar. Mas nós precisamos entender que mesmo que eu estou dizendo que às vezes a gente está dentro de uma festa, se sente sozinho, porque todo mundo está em uma outra dinâmica, às vezes a gente está assim na nossa vida. Está todo mundo feliz e você está solitariamente triste. Está todo mundo alegre e você está solitariamente com raiva. Está todo mundo dando uma palavra para cima e você é a pessoa que está solitariamente
dando a palavra contrária. Está todo mundo sendo favorável e você está sendo solitário. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, ser solitário, nesse sentido, você pensa assim, mas eu preciso ser uma voz do contra. Às vezes você precisa deixar de ser do contra. Porque às vezes a gente fala assim, rapaz, mas nós tivemos um culto ontem muito abençoado com os adolescentes. Tivemos mesmo. Foi muito bom de tarde aqui. E não sei o quê, arranquei até a cabeça do meu dedo, do meu dedão jogando futebol com meus talentos maravilhosos. Mas foi muito benção, que não sei o quê, não sei o que lá. Aí pensa assim, nossa pastor, mas dá um trabalho, né? Pastor do céu, mas o senhor vai... Ô gente, nós precisamos parar de ser assim, no nome de Jesus. Amém? Você precisa de parar de reclamar um pouco, ser solitariamente um reclamão. Você precisa parar. Porque Deus não quer facção e dissensão. Deus quer cooperação e ajuda. Você pode ajudar? Amém. Se não pode ajudar, amém também. Ore por nós. Mas não fica o tempo todo sendo aquele que puxa a corda para trás, não. Nós precisamos andar para frente. E todas as áreas da nossa vida, nós precisamos andar para frente. Tem coisa que nós estamos sozinhos o tempo todo. Por quê? Porque nós não queremos estar perto das pessoas. Nós não queremos que as pessoas cooperem conosco. Nós não queremos ajuda. Nós precisamos ser ajudados pelo Senhor. Porque Deus é aquele que é o defensor do órfão e da viúva, mas Deus é aquele que é um lar para todos os solitários. Ele é um lar, você pode morar dentro dele, porque dentro dele toda a sua casa será preenchida da glória e da presença dele. Olha, eu ouvi uma história do pastor Michel Piragini, que ele contou no último congresso que a gente foi, que fala sobre como Deus cuida de nós. Existe nos Estados Unidos um missionário, que o trabalho missionário dele era colocar telhado nas igrejas. As igrejas eram pobres, ele construía, e ele arrumava uma pessoa que ajudava ele a colocar os telhados. Então ele organizava a igreja, aquela coisa toda, chegava nos telhados, ele sempre tinha ajuda de alguém. Só que a pandemia quebrou o cara. O cara ligou para ele e falou, pastor, eu não tenho como mais botar os telhados. Tinha não sei quantas igrejas e casas, na verdade são casas, tá gente? Casa para as pessoas construir. Não sei quantas casas que precisavam botar os telhados. Ele falou, meu Deus do céu, como eu vou continuar ajudando esse povo? O povo espera, nós não temos recurso, a pandemia está aí, a pessoa que me ajudava não consegue mais. E aí ele estava orando e Deus mandou para ele comprar um cachorro. O que tem a ver o cachorro, pastor? Eu também não sei não, na hora que eu ouvi eu fiquei assim, gente, comprar cachorro para botar telhado? Cachorro não trabalha com telhado, cachorro não rouba telhado, cachorro não faz nada com telhado. Às vezes ele só sobe do telhado para quebrar os telhados. E Deus mandou aquele homem, aquele missionário, comprar um cachorro. E deu o nome do cachorro para ele. O nome do cachorro era Gatilho Silencioso. E lá vai ele, falou assim, eu acho que eu estou ficando maluco. Porque quando Deus dá umas coisas assim para a gente fica meio na dúvida mesmo. Pensa assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que Deus mandou fazer? Eu já tive assim... E ele falou assim, e Deus insistiu, e ele falou, liga para a Pet Shop e tal. Ele ligou para lá e olhou a tabela de cachorro que tinha para comprar, não tinha nenhum cachorro que chamava Gatilho Silencioso. Mas ele ligou para lá e falou, alô, olha, eu queria comprar um cachorro, por acaso, vocês têm um cachorro aí que chama Gatilho Silencioso? A pessoa da loja ficou um tempo sem responder pelo telefone e falou assim, olha, nós temos sim, mas esse cachorro está aqui na loja e ele não está à venda não. Ele falou, não, mas eu quero comprar esse cachorro. Ele falou assim, mas não está nem à venda. Depois de muito custo, ele comprou o cachorro. Está lá o missionário andando com o cachorro, fazendo as necessidades do cachorro, e ele pensando assim, o que esse cachorro vai fazer com o telhado? Aonde que esse cachorro vai arrumar telhado, gente? Para que Deus me mandou comprar esse cachorro? E passa dia, sai dia, ele passeia com o cachorro. Passa dia, sai dia, ele passeia com o cachorro. Quando pensa que não, ele passeando com o cachorro, ele encontrou um cara que era espanhol, no meio do caminho, e o cara falou para ele assim, olha, cachorro legal o seu. Aí ele falou assim, e ele pensando, é muito legal, me deu um prejuízo aqui, eu não tinha dinheiro nem para botar os telhados, nem para comprar o cachorro, e agora eu estou andando com esse cachorro para cima e para baixo.
Aí ele falou assim, mas parece que ele é treinado. Aí ele, rapaz, eu nem sei muito não, porque eu comprei esse cachorro e não tem muito tempo e tal. E o cara, então, descobriu que o cachorro era treinado. Fez algumas coisas com ele, ele falou assim, rapaz, vai ter um campeonato de cachorro, de alguma coisa lá de... alguma coisa de cachorro, tá, gente? Não sei se é agility, se é de adestramento, coisa do tipo. Ele falou, você não quer levar ele, não? Ele falou assim, rapaz, vai ver que ele arruma o telhado lá, né? E foi para o campeonato. Chegou lá, ele ganhou o cachorro, sem nunca ter treinado o cachorro do telhado, ganhou o campeonato da cidade, de cachorrice. Aí depois ele foi para o campeonato de cachorrice, da cidade e ganhou. Ele foi para o do estado, virou campeão do estado. Depois ele foi para o campeonato nacional e ganhou. E o valor que ele ganhou, ele colocou não sei quantos telhados para todo lado. Ô, gente, Deus é capaz de usar cachorro para molhar telhado na casa dos outros, porque o Deus que nós servimos é um Deus que cuida dos órfãos e das viúvas, Ele é um lar para o solitário, Ele é o pão da vida e a água da vida. Eu não sei se Deus vai mandar você comprar cachorro, mas às vezes Deus vai falar algo com você que vai transformar a sua vida e a sua casa. No versículo 6, a parte B do versículo, diz que ele liberta os presos. Ele liberta os presos para a prosperidade. No Brasil nós temos, se eu não me engano, a segunda maior população carcerária do mundo. Posso estar enganado. Nós temos muita gente presa. E muita gente com mandado de prisão ainda e não foi preso. Mas muita gente mesmo. Eu acho até que é mais gente com mandato que não foi preso do que gente presa. E na maioria das vezes, quando essa pessoa sai da cadeia, ela não arruma emprego. Porque nós vivemos numa sociedade que a gente não dá oportunidade. A gente vive numa sociedade que a gente é preconceituoso mesmo. Esse papo de que a cadeia é para ressocializar, infelizmente, ainda não colou no nosso país. A gente não tem programas educacionais que a gente pega o preso e faz o preso trabalhar, a gente pega o preso, dá oportunidade para o preso estudar. Existe alguma coisa ou outra, mas ainda é muito aquém da nossa necessidade. A gente ainda não dá oportunidade para todo mundo. E as coisas funcionam assim mesmo. Mas o texto está nos dizendo que o Deus que você diz que serve, Ele liberta aqueles que estão presos, mas não para deixar a miséria da cadeia, para viver a falta em liberdade. O Deus que nós servimos, Ele é aquele que liberta os presos, para fazer aquele preso que estava em miséria, em decadência, em situação de necessidade, em situação de pouca liberdade, mas para agora viver em plena liberdade e em prosperidade. Porque o Deus que nós servimos é aquele que transforma a água em vinho. O Deus que nós servimos é o Deus que dá vida àqueles que estão mortos. O Deus que nós servimos pega os ossos secos lá de Ezequiel e faz nele pessoas inteiras. O Deus que nós servimos pega 4 leprosos e transforma eles em um exército. Porque o Deus que você serve é o Deus que transforma todas as coisas. Ele pega o apóstolo Paulo, em grande perseguidor da igreja, e transforma ele não só em alguém crente, mas no maior missionário que o mundo já viu. Pastor, mas eu não estou preso. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus, espero que você continue assim. Mas nós vivemos, às vezes, cadeias que nós mesmos nos colocamos. Você já viu situação que você fica meio sem graça de dizer não e se você se prende a alguma coisa? Às vezes a gente entra numa furada assim. Não foi porque os outros colocou a gente, não. É porque a gente se colocou mesmo. Foi preso pela gente mesmo. A gente entrou na porta da cadeia com a chave que estava na nossa mão. A gente fechou a porta da cadeia, pegou a chave, chegou, assoviou para a pessoa que está tomando fome da cadeia e jogou a chave longe. Tem coisa que a gente faz contra a gente mesmo. Cadeias mentais que nos prendem,
cadeias dos pecados que nos prendem, cadeias emocionais que nós criamos, cadeias que às vezes a gente não criou, mas nós estamos inseridos, coisas que são passadas de família em geração, e a gente acredita que nós temos que viver aquela prisão. Ei, meu irmão, acorda para a vida e lembra que o Deus que você serve é o Deus que liberta os presos, mas não só liberta os presos, mas Ele dá prosperidade àqueles que estavam presos. Nós precisamos crer. Nós somos chamados a crer, porque Deus pode fazer todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Mal algum. Você precisa crer que Deus é capaz de libertar você das coisas que você está vivendo e te colocar em um lugar de prosperidade. O versículo 10, vai para a sua Bíblia aí, no versículo 10, diz assim: o teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O teu povo nela se instalou, e a tua bondade. Nós precisamos nos lembrar essa noite. Pastor, você está dizendo um monte de coisa que eu já sei. Amém. Eu vou dizer quantas vezes eu for necessário. Porque o crente precisa, às vezes, ser lembrado do Deus que ele serve. Às vezes você entrou aqui meio borocochô. Eu quero que você saia daqui com uma pilha, uma bateria renovável, uma Duracell com aquele coelhinho animado. Amém? Louvado seja Deus. Amanhã nós vamos começar a semana, gente. Vamos começar a semana. Vai ter pancada amanhã. Vai ter dificuldade, gente perturbando a cabeça da gente, você se chateando, você não querendo trabalhar, você com um problema com o chefe, você triste, você olhando para o espelho chateado, mas, ó, Deus é aquele que nos supre com bondade. Você acordou hoje, é bondade de Deus. Você tomou café hoje, bondade de Deus. Você veio, tomou um banho, bondade de Deus. Você bebeu água hoje, bondade de Deus. Eu estava vendo uma entrevista, o pessoal falando num país tal, que não tem água doce. A água toda do lugar é dessalinizada, é água do mar que passa por um processo. Aí o cara falou, rapaz, eu fiquei no hotel lá e eu tomei banho na água, mas parece que a gente toma banho, parece que a pele da gente até vai derreter, parece que é cheio de areia. Depois ele tem que passar até um creminho, porque fica tudo muito árido. Você tomou banho hoje com água doce, gente. Com água para beber, água boa. Se tiver com sede, no final do culto você vai lá e bebe água. Nós temos que agradecer a Deus, porque Deus nos mostra a sua bondade, desde os pequenos aos grandes detalhes. Pequenos detalhes. Deus nos deu alimento, nos deu casa, nos deu morada, nos deu abrigo, nos deu lugar para ficar debaixo da chuva, nos deu aqui a igreja, o ar-condicionado está ligado, a luz está ligada, a transmissão chegando lá, um outro lugar do mundo. Nós estamos aqui, bondade de Deus, mas tem bondade grande. Deus fez uma família para você, Deus te deu pai, Deus te deu mãe, Deus te deu essa família que você tem, Deus te deu esse marido que você tem, Deus está abençoando a sua vida, você está trabalhando, você está crescendo, estudando, Deus está te dando oportunidade todo dia recomeçar. É bondade de Deus. Olhe para a bondade de Deus e fique alegre, porque o Deus que você serve é um Deus bondoso. Deus não é rancoroso igual você, não. Ah, se eu fosse Deus, eu não deixava. Já ouviu isso? Ah, se eu fosse Deus, eu fulminava. É igual aquele filme do Jim Carrey, que o Jim Carrey fica doidinho quando ele tem que virar Deus, porque é tanto pedido que ele não sabe o que ele faz. Deus é capaz de olhar para dentro de você e ver aqueles pedidos que você nem faz, porque você acha pouco demais, e Deus é capaz de realizar. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A Bíblia diz que a cruz é a loucura da pregação. A pregação é uma loucura. Às vezes nós pregamos, nós oramos. Gente, eu já fiz orações que eu nem fiz. Eu pensei, eu podia ter isso. Deus foi lá e me deu.
E não estou falando de coisa física, estou falando de coisas que Deus é capaz de fazer. Olhe com bondade para a vida da sua igreja. Olhe com bondade para a vida das pessoas que estão aqui. Olhe com carinho para as pessoas que estão ao nosso redor. Pastor, mas tem um povo difícil demais. Tem um povo difícil para todo lado. Lá na sua casa também tem. Lá no seu trabalho também tem. É ou não é? Na escola, os professores são difíceis. Foi dito os professores, mas tem uns professores difíceis. Na minha turma lá, tinha uma professora, mano, professorinha difícil. Bichinha era desse tamanho assim. Uma bichinha difícil. Eu no ensino médio, você pastor, eu quero ser pastor e tal. Você quer ser o quê? É biólogo. Você quer ser o quê? Médico. Você quer ser o quê? Advogado. Eu quero ser pastor, teólogo. Ela, pequenas igrejas, grande negócio, né, meu filho? Mulherzinha difícil, desse tamanhozinho assim, ó. Eu quase levantei e falei, você vai ver o pequeno negócio. Fiquei com uma raiva danada. Tem coisa que é difícil mesmo. Mas nós precisamos agir com bondade para a vida dos outros. Eu fiquei quieto, calei a minha boca, pedi ao Espírito Santo para tirar de mim toda a ira, apartar de mim toda tristeza. E os meninos da minha sala, todo mundo ficou do meu lado mesmo. Ela ficou ruim para ela. Todo mundo ficou achando ela uma jararaca depois. Mas Deus é aquele que usa bondade no nosso meio. Às vezes, não devia, e você deve consertar isso. Amém? Vou falar agora. Se tem alguém aqui na igreja que você fala assim, poxa, aquela pessoa é assim, assim, assado, estou brigado. Conserta isso, meu irmão. No nome de Jesus, você vai morrer brigado com os outros aqui na igreja? A igreja é um lugar para ser família. A igreja é um lugar para a gente viver em comunidade. Se nós formos vir aqui para a igreja para ter problema com os outros, nós não precisamos vir aqui para a igreja, porque lá fora já tem os problemas. Nós, como está aqui, eu sempre tento, quando vou dar uma palavra, lembrar a igreja que nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que eu não preciso ficar brigando com ninguém aqui, porque a vida já é dura demais, gente. Agora, tem coisa também que acontece no nosso meio, a gente não sabe nem por que a pessoa está com raiva da gente. Aí é outra história, né? Mas olhe com bondade para a vida da igreja, para as programações. Nada é feito sem propósito. Nada é feito sem propósito. Por que os meninos estão jogando bola e o pastor está arrancando a cabeça do dedo? Tem um propósito. A cabeça do dedo eu não sei não, mas o joga bola com os meninos eu sei. Por que vai entregar Evangelho de João 7 horas da manhã, domingo, pastor? Meu irmão, não quer ir? Deus abençoe no Brasil, mas nós vamos evangelizar o povo. A igreja está aqui na terra para ir pregar o evangelho. Você já parou para pensar que o dia que você vai morrer e vai para o céu, você não vai ter evangelismo mais? É para fazer aqui. Tem coisas que é para fazer lá no céu, mas outras é para fazer aqui. Evangelismo é para fazer aonde? Aqui. Então, quando nós fazemos as coisas da igreja, é para dentro edificação do corpo de Cristo. Para fora, evangelização. É para isso que nós estamos aqui. Você precisa entender que o Deus que você serve é um Deus bondoso. Versículo 19. Olha lá comigo rapidinho. Versículo 19. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas. Cada dia Deus suporta as nossas carnes. A Bíblia diz que Ele levou sobre o próprio Jesus. O próprio Jesus levou sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados. Tudo foi colocado em cima dele naquela cruz, para que todos os dias você acorde e tenha graça disponível sobre você. Gente, você vai dormir e está um nível de graça. Pensa nisso. Ai, minha graça hoje está acabando. Aí você dorme. Aí no outro dia tem mais graça para você, a bateria foi recarregada. Tem uma fonte, um conector direto lá do céu, lá na sua cama, de graça. Conector da graça. Aí ele todo dia de noite recarrega a graça, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O texto diz para nós aqui, é que a cada dia, um dia após o outro, não é que o dia difícil Deus nos abandonou, Ele está lá no dia difícil, sem Ele estaria muito pior. O dia difícil também faz parte da nossa vida aqui, Ele suporta as nossas cargas. Você não está aguentando? Você está ansioso? Você está depressivo? Pastor, não sei o que fazer, eu estou com medo. Coloque todas as suas cargas no Senhor.
porque Ele vai suportar por nós. A Bíblia diz que Deus não nos dá fardo que a gente não consiga suportar. Pastor, como é que eu faço isso? Entra para o seu quarto, fecha a porta, se derrame aos pés do Senhor, fala: Senhor, eu não estou aguentando mais. Gente, eu já orei muitas vezes assim. Senhor, começou a oração de noite. Senhor, não quero orar não. Estou com sono. Estou orando, não estou não? Estou dizendo que eu não quero orar. Senhor, não quero orar não. Por quê? Porque eu estou com uma raiva danada. E aí parece que a minha cabeça, aí, toda vez que eu não quero orar, eu fico lembrando, tem que orar. Tem que orar. Tem que orar. Aí eu falo, hoje eu não vou orar não. Porque eu atravessei aquele irmão lá, eu estou meio com vergonha aqui. Você já ficou com vergonha de Deus? Já ou não já? Fez um negócio e não queria, vontade de fazer, igual uma tartaruga, enfiar o pescoço dentro. Nós precisamos entender, gente, que Deus ouve as nossas orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos nos ofendido, e não nos deixe cair em tentação, e nos livra do mal. Amém. Deus nos deu uma oração modelo, que fala de provisão, uma oração que fala de perdão de dívida, uma oração que fala da vinda do reino de Deus na terra. Nós precisamos nos lembrar, gente, que o Deus que nós servimos, Ele não age de vez em quando. Eu já falei muito de Mãe Mirim aqui, né? E eu acho que eu vou continuar contando as histórias de vez em quando, né? Como você sabe, nós somos quase a capital mundial do café. É mentira, tá, meus irmãos? Mas vai que, né? Vai que. Mas a nossa região só vive de café. Café e o que mais tem lá? Café e mercado. Tem mercado para todo lado. Igreja também tem. Café. O povo vende o quê? Café. A safra de café é um período do ano. A gente tem um sítio lá na roça. Um sítio lá na roça é ótimo. Um sítio lá em Mãe Mirim, que meu avô tem. Mas a gente nunca mexeu com café. Meu avô nunca mexeu. Por quê? Meu avô é apicultor, mexe com abelha, mexe com mel. Se você quiser comprar mel, depois você fala comigo. Ele mexe com mel e lá ele falava assim, eu prefiro mexer com mel porque ele gostava muito de abelha, que ele é meio, os irmãos já conhecem de ouvir falar, né? Ele é meio engraçado assim para as coisas. E ele sempre adorou a abelha e adorou essa coisa toda. E ele falava, o café eu tenho que fazer a colheita num determinado tempo do ano e meu lucro é um determinado tempo do ano. E eu mexendo com a abelha, eu tenho o quê? Todo mês tem abelha, tem mel. E às vezes eu pego, coloco, guardo e vendo lá na frente. Mas o povo que vive só do café, eles trabalham de um determinado tempo para quê? Para a colheita de café. Lá em Mãe Mirim, você chega lá em Mãe Mirim e fala assim, você sabe assim, ó, está na hora de colher o café. Porque eu não sei qual é a data do ano, mas eu sei que quando eu chego lá, está tendo colheita. Por quê? 6 horas da manhã, uma friagem danada. Está aquele monte de gente nos pontos, esperando os ônibus para ir para os sítios, para várias fazendas ao redor, para quê? Para ir colher o café. Depois esse café é processado no restante do ano. Mas o Deus que nós servimos, Ele não faz isso. Olha, eu vou dar bênção para você somente no mês de maio. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, somente em fevereiro. É somente em março que tem bênção, em maio vai ter tribulação, em dezembro vai ter enterro. Não, tem bênção em dezembro, tem bênção em maio, tem bênção em janeiro, tem bênção em outubro e tem bênção todos os dias. Porque todos os dias Ele suporta as nossas cargas. Todos os dias Ele renova o estoque da graça. Todos os dias Deus transforma a minha vida e a sua vida num processo chamado de santificação. Meu irmão, olha para trás. 5 anos atrás, aonde você estava? Se você não está mais santo, peça a Deus para que os próximos 5 anos você esteja mais crente, mais convertido. Porque todos os dias nós estamos em um processo de conversão. Pastor, mas a gente não se converte num instante? Parece que tem um momento, às vezes, que Deus dá um start. Mas a conversão, todos os dias a gente vai deixando uma coisa para trás. Todos os dias a gente vai largando uma coisa. Todos os dias. Todos os dias um fardo nosso fica. Eu não sei quem já leu aquele livro, ou viu o filme, O Peregrino.
aquele livro é tão famoso porque fala das cargas que a gente carrega nesse mundo, das cargas, dos lugares mentirosos, da lamaçal que a gente se envolve de vez em quando, é aquele peso, aquela mochila nas costas, mas chega lá na frente, toda a carga é retirada dos nossos ombros e nós estamos completamente livres e leves para entrar no reino de Deus, porque aquele que persevera vai chegar lá. Você tem carga nas costas, meu irmão? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Você está cansado? Aos cansados e sobrecarregados, venha a mim que eu vos aliviarei. Nós precisamos colocar tudo aquilo que a gente não aguenta aos pés do Senhor, porque Ele tem capacidade de resolver por nós. Não fica contando para os irmãos, não. Às vezes é bom, mas conta primeiro para Deus. Porque Deus resolve as nossas coisas. Porque às vezes você conta para o vizinho, conta para o outro, não ajoelhou uma vez, não orou nem uma vez, não fez nada, só contou para todo mundo. Deus intercede através da sua vida. Se você me pedir uma oração, eu vou fazer por você. Mas Deus é capaz de resolver a sua situação na sua oração mesmo. Deus é o nosso Pai, gente. A Bíblia diz que Ele não dará pedras aos filhos pedirem pães. Deus é um Deus que suporta as nossas cargas. O versículo 20 diz que Ele é um Deus, o nosso Deus, é um Deus que salva. Vamos ler todo mundo junto? O nosso Deus é um Deus que nos livra da morte. Deus é capaz de salvar a sua vida, de você mesmo, do mundo e do inferno. Deus é capaz de restaurar você de uma tal maneira que você mesmo vai olhar para trás e pensar assim, eu não era aquela pessoa que existia há tanto tempo atrás. Eu sempre faço aquele exercício aqui com os irmãos. Olhe antes de você se converter e olhe para quem você era e para quem você é hoje. Aquilo que você pensava e o que você pensa hoje. As coisas que você vivia. Aquelas coisas que você olha para trás e dá até vergonha. Dá vergonha de pensar. Gente, eu tenho umas coisas que eu fiz quando adolescente, eu tenho vergonha de pensar que eu fiz aquilo. E pensar que alguém saiba que eu fiz aquilo. Porque Deus é aquele que nos salva de nós mesmos, das loucuras que a gente se impõe. Ele salva a gente desse mundo corrompido. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém que busca a Deus. E nesse mundo confuso que nós estamos vivendo, Deus é capaz de nos retirar desse mundo um dia e nos colocar no céu. Deus é capaz de nos salvar. Mas Deus também mandou o seu Filho para nos retirar do inferno e nos colocar no céu. Porque aqueles que aceitaram a Jesus, eles estarão com o Senhor. E meus irmãos, vamos parar de pensar assim, será que fulano foi para o céu, será que ciclano? Deus é quem tem o projeto e o poder para salvar as pessoas. Eu não sei, meu irmão, se a pessoa se arrependeu na última hora, se a pessoa dentro dela tinha uma coisa, eu não sei se o Espírito Santo falou na cabeça da pessoa, a pessoa morreu. Meus irmãos, Deus é quem transforma e salva as pessoas. O Jesus que nós servimos transforma as pessoas. A mulher está com fluxo de sangue há muitos anos, ela toca na veste de Jesus e ela é salva. A filha de Jairo está morta. Ô Jairo, não precisa mais importunar o mestre. Jesus fala, eu vou lá. Jesus chega lá, a menina começa a levantar e é ressuscitada. O filho da viúva de Naim, o apóstolo Paulo, o Pedro, que vai lá cortar a orelha do soldado, Jesus vai lá, pega a orelha. Ô, gente, essa cena é fenomenal, fala sério. Pega a orelha no chão, coloca de novo a orelha no soldado e fala assim, eu não estou aqui para isso, o meu problema é outro, eu estou aqui para salvar as pessoas. Se fosse para passar a faca em todo mundo, eu mandava um monte de anjo vir aqui resolver. E o Pedro fica confuso. Mas depois esse mesmo Pedro, ele vai se tornar um apóstolo missionário, que cuida da igreja, que escreve. Nós estamos lendo o texto aqui, porque Deus salvou Pedro. Deus tirou Pedro, simplesmente da vida comum dele, de pescaria, e colocou ele num projeto maior.
Deus é capaz de salvar o seu projeto, Deus é capaz de salvar o seu negócio, Deus é capaz de salvar o seu casamento, a sua casa. Se você entender que Deus pode todas as coisas, Ele vai fazer maravilhas. Nós precisamos, meus irmãos, ter orações mais corajosas. E eu me incluo aqui. Às vezes a gente vai orar para alguém que está doente, e a Bíblia diz que é para a gente orar com fé, porque Deus responde e cura as pessoas. Amém? Não é isso? O livro de Tiago diz que é até para os irmãos orar, botar a mão, pronto. Eu fiz isso uma vez com uma tia minha, quando eu era adolescente. E hoje eu olho para trás, e às vezes o Lucas, por exemplo, Deus me livre e guarde, fala assim: pastor, estou doente com isso. Aí eu falo assim: vamos orar. Aí você vai orar e fala: Senhor, se eu for da tua vontade, se tiver um jeitinho aí, se puder. Meus irmãos, é claro que a gente tem que ter temor a Deus. Mas a Bíblia diz que aquilo que nós pedimos no nome de Jesus vai acontecer. Aquilo que nós pedimos com fé, Deus é capaz de fazer. Nós precisamos, meus irmãos, orar, tomar remédio, ir no médico, fazer tudo o que for. Eu não sou contra médico nenhum, nem médico. Mas nós precisamos entender que Deus pode botar a nossa mão na cabeça da pessoa, no joelho, nas costas, e curar aquela pessoa. Pastor, isso é coisa de igreja pentecostal. Isso é coisa de gente crente, que crê em Deus, que acredita que Deus ainda faz milagre. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que está vivo e faz milagres. O Deus que nós servimos não é um Deus de reclamação, de desânimo. Não, mas o Deus que nós servimos diz para nós que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos todas as coisas nele. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos nos alegrar porque Ele é capaz de resolver por nós as nossas questões. Se nós não cremos nisso, no que nós estamos crendo? Nós estamos vindo para a igreja comer pastel, gente? Nós estamos vindo para a igreja para tomar café na cantina? Nós estamos vindo para a igreja para jogar bola só? Não, nós estamos vindo para a igreja porque aqui nós estamos falando de um Deus e aprendendo de um Deus que faz milagres. Um Deus que traz vida onde não tem mais vida. Um Deus que restaura aquele que já tinha te perdido as esperanças. Um Deus que a pessoa está com a família toda destruída. Deus entra na situação, resolve por nós. A pessoa está pensando em morrer, aí depois Deus tira isso da cabeça dela e ela vai ajudar outras pessoas. A pessoa não sabe mais o que fazer para se libertar de tal pecado. Deus liberta essa pessoa e faz dela um pregador, um missionário. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos salva. Em último lugar, o versículo 20, a parte B do versículo, diz que Deus é aquele que nos livra da morte. A morte não só é física, que às vezes Deus nos livra no meio do caminho, não é? Tem livramento para todo lado. Tem coisa que acontece com a gente nem vê. Tem umas barbeiragens que eu faço de carro e eu penso assim, foi Deus que livrou, porque... Eu lembro uma vez que eu estava andando com o Vinícius. O Vinícius foi me levar em casa, tem muito tempo. Pra falar nisso, chamar o Vinícius para cá. O Vinícius foi me levar em casa, depois do culto. Logo que eu cheguei aqui, eu não sabia vir ainda, o Vinícius foi me levar. Foi uma das primeiras vezes, irmãos, que eu fui andar com o Vinícius. Se alguém tivesse me avisado, eu tinha orado bastante antes de entrar dentro do carro. O Vinícius foi. Quando chegou na Dutra, ali tem um desvio, que você entra assim, ó, de uma hora para outra, para o outro lado da pista. O Vinícius, não é que você entra de um lado para o outro, você se prepara, dá seta e entra. Mas o Vinícius quis entrar, de repente, os cones estavam todos lá. Vinícius está dirigindo, está eu, Clarissa estava junto. De repente, Vinícius em alto pelo os cones assim, ó. E a Clarissa atrás, assim, ai meu Deus. A gente desesperado. Deus livrando a gente da morte. Deus é capaz de nos livrar desse tipo de morte.
Você já passou um acidente? Uma bala perdida? Algo caiu? As coisas acontecem, meus irmãos. De quantos vídeos a gente vê de coisa que você pensa assim, meu Deus, morreu. Aí quando você vai ver, a pessoa está normal. E quando tem que morrer também, eu já vi vídeo da pessoa, o pneu do caminhão soltado de um lado da avenida, vem quicando, bater na cabeça da pessoa, a pessoa morreu. Agora, Deus é capaz de nos livrar da morte física, mas Deus é capaz de nos livrar da morte eterna. O livro do Apocalipse diz para nós que um dia nós viveremos com o Senhor, num novo céu e uma nova terra. E aqueles que aceitaram o Senhor como Salvador, esses agora nunca mais morrerão, mas terão a vida eterna. Não porque nós merecemos, porque nós estamos fazendo algo de bom, não porque nós somos bonitos, nós temos dinheiro, não por nada disso, mas o Deus que nós servimos é capaz de nos livrar daquilo que antes era objeto de morte para nós e capaz de nos dar a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão ou beber dessa água, a água da vida, nunca mais vai ter o quê? Vai ter sede. Aquela mulher na beira do poço teve um encontro com Jesus que marcou a sua vida. Ela já tinha se casado algumas vezes e Jesus já sabia disso. Ninguém contou. Ela já estava na beira do poço e mesmo tendo dificuldade com o povo de Jesus, Jesus vira para ela e fala assim, olha, você pode me dar um pouco dessa água? Ela fala assim, mas como é que você vai pedir água para mim? Eu, mulher, aqui nesse poço. Ele falou assim, mas eu quero uma água. E Jesus vira para ela e fala assim, olha, mas eu tenho uma água que se você beber, nunca mais você vai ter sede. A mulher vira para ele e fala assim, olha, mas você estava me pedindo a água aqui agora, como é que você está dizendo que tem uma água? Ele então conta para aquela mulher quem ele é e diz que ele é o Messias, o ungido de Deus, o escolhido, aquele para salvar a vida que é a mulher e das nossas vidas. Então, quando aquela mulher tem um encontro com Jesus, ela volta para a cidade o mais rápido possível para contar para os outros que ela tinha bebido da água da vida e agora ela não ia mais ter sede. O endemoniado de Gadara em Marcos 5. Enquanto o ministério se posiciona aqui, o endemoniado de Gadara em Marcos 5. Aquele homem anda à beira dos sepulcros, anda no cemitério, para cima e para baixo, nu, todo cortado, sem juízo perfeito, com dificuldade de pensar, com dificuldade de fazer as coisas. O povo já tentou acorrentar ele. Jesus atravessa o mar, no Marcos 4, acalma a tempestade, chega numa terra, uma nova terra, e então ele tem um encontro com Jesus. Logo que ele vê Jesus, ele sabia que Jesus era capaz de resolver o seu problema. Jesus então expulsa os demônios dele. Os demônios entram nos porcos e se jogam da ribanceira. Aquele homem então no final do texto está encontrado sentado em perfeito juízo e vestido, porque Deus tinha o livrado da morte. Deus marcou um encontro na agenda dele com aquele homem e o salvou. Deus é capaz de fazer a mesma coisa hoje. Você precisa crer. Pastor, eu tenho muita pouca fé. O senhor fala e eu não acredito em nada. A Bíblia diz que nós precisamos da fé do tamanho de um grão de mostarda. Peça a Deus para que Deus te dê fé. E eu queria orar com você para a gente terminar. Fique de pé. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, fala assim, mesmo que você está aqui, pastor, não estou entendendo nada. Fala assim, Senhor, transforma a minha vida, salva a minha vida. Peça a Deus para te restaurar. Peça a Deus para te dar uma nova vida em Cristo.
Peça a Deus para te libertar das cadeias, para Deus cuidar das suas necessidades, para Deus te dar um lar se você está solitário, para Deus ter bondade com você. Peça a Deus, comece a orar, clame ao Senhor, clame em voz alta, tire esse momento para pedir a Deus, peça a Deus misericórdia, porque Deus é capaz de resolver por nós.